Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: Então as notícias acerca destas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que, com propósito de coração, permanecessem servindo ao Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Santo e Eterno, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui, nesse espaço e nesse momento de culto, Senhor. Agora que lemos a Tua palavra, suplicamos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Clamamos, Senhor, que tudo aquilo que é do homem, que o Senhor remova, ó Pai, e que seja a voz do Senhor a falar aos nossos corações neste momento. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Semana passada nós estudávamos os versículos anteriores e nós, de maneira breve, resumida, nós vimos que a missão é uma obra de Deus, Deus é o Senhor da obra e nós somos apenas cooperadores daquilo que Deus está fazendo. O Senhor está conduzindo a sua igreja, conduzindo o seu povo, conduzindo as circunstâncias para que a missão possa alcançar o seu êxito. Mas nessa semana eu quero dar um pouquinho de ênfase à nossa preparação neste processo. Porque às vezes o fato de dizermos que Deus é o Senhor que está conduzindo, faz com que nós tenhamos uma atitude um pouco relaxada demais e não queiramos nos esforçar para cumprirmos aquilo que é a nossa parte dentro dessa missão. Há dois problemas que podem surgir. O primeiro é de nós ficarmos acomodados, esperando que os anjos venham e façam aquilo que Deus nos manda fazermos. A segunda é que nós façamos um planejamento tão rígido que não estejamos preparados ou flexibilizados para percebermos que Deus tem outros projetos e outras ideias. Então, na semana passada, nós enfatizamos bastante esse fato de que Deus muitas vezes muda os nossos planos, muda os nossos projetos, mas Ele está no controle da obra e o sucesso da obra depende da mão e da vontade do nosso Deus. Enquanto eu meditava nesse texto, eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu trabalhava em missões mundiais. Deus trabalhou muito no meu coração, na minha vida, porque eu gosto das minhas coisas no mesmo lugar, organizadas do mesmo jeito. O pessoal que entra no gabinete sabe, quando eles pegam algum livro, eu digo, deixa em cima da mesa, não bota de volta, porque vai botar no lugar errado, vai botar torto. Eu tenho alguma mania de coisas organizadas, que revelam uma certa mania de controle. Então Deus, para me ajudar nesse processo, trabalhar na minha vida para eu vir para Sião, e viver em Sião, ir para Gerizim, viver em Gerizim, Deus me colocou para trabalhar em missões mundiais. E às vezes as coisas eram planejadas de uma maneira, mas ao longo do percurso caminhavam de outra. E quando outras pessoas estão fazendo aquilo que nós planejamos de uma forma diferente da que nós planejamos, nós costumamos nos irritar. Mas geralmente a gente não faz isso quando é a gente que faz um plano e outra coisa acontece. E eu me lembro, e aí eu vou juntar isso com a Semana Batista, porque os pastores tiveram como tema distrações. E eu me lembro de uma viagem que eu estava fazendo para aqui, para o Recôncavo Baiano, e eu tinha combinado com o pastor Bruno, que está agora em Minas Gerais, de Missões Nacionais, vai estar ali, ó. Tinha combinado com o pastor Bruno que eu ia pregar na Igreja Batista, que ele era pastor lá em Muritiba. Saí, alguns já ouviram essa história, saí, peguei meu carro e eu segui o meu percurso. Quem conhece Salvador, ou a região ali, sabe que para você ir para Muritiba, você tem dois caminhos, você pode ir pela 101, ou você pode ir por dentro, Santo Amaro, Cachoeira, e eu resolvi ir por dentro, Santo Amaro, Cachoeira, e quando eu cheguei em Cachoeira, estava indo para São Félix, para subir Muritiba, eu vi o carro do pastor, que é amigo meu, pastor Eli Mateus. E eu dei sinal de luz para o pastor Eli Mateus e ele não parou, não viu. E eu continuei seguindo o carro e eu buzinei para chamar a atenção, eu queria falar com ele. Ele não prestou atenção.
E eu continuei dando sinal de luz, e eu fui seguindo e perseguindo o pastor, e eu persegui pela cidade de São Félix, e eu persegui ele até que ele parou em Muritiba. E aí quando ele parou em Muritiba, eu parei atrás do carro dele, saí, dei um abraço, e a gente começou a conversar. Eu fiz: rapaz, eu te vi ali no caminho, e nós estávamos conversando. Fez-me assim: entra, vamos tomar café. E a gente entrou para tomar café. E o pastor, Mateus, me fez uma pergunta: pastor Riedson, o senhor vai pregar onde? Eu fiz: aqui em Muritiba. Eu falei: mas o senhor está em Maragogipe. Aí eu fiz: ai meu Deus do céu. Quando eu fiz isso, o telefone toca: pastor Bruno, pastor Riedson, já estamos te esperando para o café. Estou voltando agora mesmo. Já estou chegando, pastor. Eu tinha feito um plano, mas acabou que por circunstâncias o plano mudou um pouco e eu fui para outro roteiro, mas eu consegui chegar a tempo, não do café, mas da pregação, e o café ficou para depois do culto. Lembra, pastor Bruno? E o café ficou para depois do culto. Meus irmãos, a igreja de Jerusalém não tinha planejado alcançar os gentios, mas esse era o plano de Deus. O plano de Deus é que o evangelho não ficasse circunscrito a Jerusalém, mas que ele fosse muito além disso, que ele alcançasse até os confins da terra. A palavra e a promessa de Jesus foi: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E como a igreja ficou muito presa aos seus planos locais, Deus foi operando e usando os meios e as circunstâncias para que eles percorressem caminhos diferentes do que eles planejaram, mas que eles chegassem até os gentios. A missão é de Deus, Ele é soberano, Ele está no controle, mas nós temos que nos preparar para participarmos e experimentarmos dessa obra gloriosa de Deus. E olhando para esse texto, há 3 coisas muito importantes na nossa preparação para seguirmos na obra de Deus. E a primeira coisa é que nós precisamos prestar atenção no que Deus está fazendo. A igreja de Jerusalém soube que Deus estava agindo. Eles souberam, a notícia chegou, o que Deus estava fazendo agora ao norte, entre os gentios. A igreja recebeu essa notícia e ela não ficou presa no seu planejamento estratégico de alcançar todas as ruas de Jerusalém. Ela mudou o seu foco. Às vezes, quando nós pensamos em missões, nós temos uma mania de trabalhar missões diz respeito a pessoas. Mas alguém botou na nossa cabeça que missões está relacionado com geografia. Quando muitas vezes nós pensamos em missões, nós não estamos pensando em pessoas, mas em lugares. Deus não está preocupado com lugares, mas com gente. Deus não está preocupado se todo ao redor de Jerusalém está indo para a igreja. Ele quer salvar pessoas em todos os lugares. Então o povo de Deus estava atento e ouvindo e percebendo, e eles estavam se movimentando de acordo com a movimentação do Espírito Santo de Deus. E meu irmão, se nós queremos ser uma igreja envolvida com a missão de Deus, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo, o tempo em que Deus está agindo, a porta que Deus está abrindo, como Deus está operando. Nós precisamos estar atentos às notícias. Dizem que John Wesley tinha uma máxima, ele dizia que todos os dias pela manhã, ele tinha 2 textos que ele lia, para saber a vontade e a direção de Deus. O primeiro era a Sagrada Escritura, fonte de enchimento do nosso coração. Crente que não lê a Bíblia, crente que não lê a palavra de Deus, é um crente raquítico, é um crente fraco, é um crente que facilmente será manipulado, que facilmente vai se machucar, vai sofrer. Mas o crente que se alimenta com a palavra de Deus, ele permanece firme. O crente que se alimenta com a palavra de Deus e a pratica, ele está firmado sobre a rocha. Então, o primeiro texto que ele tinha para entender a vontade e a direção de Deus era a palavra de Deus. Mas o segundo texto que ele tinha era o jornal, porque ao jornal nós vemos o que Deus está fazendo, onde Deus está soprando, onde Deus está agindo, onde o mal precisa ser combatido.
Eu e você precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo, porque às vezes o Senhor está nos abrindo janelas de oportunidades. E nós, muitas vezes, presos aos nossos planejamentos, a nossa mania de controle, nós não nos permitimos participar da missão de Deus. Então, meu irmão, a primeira coisa para uma igreja se preparar para participar da missão de Deus, ela está sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Quando nós lemos o texto passado, Pedro precisou dar justificativas de por que ele estava com os gentios, anunciando a palavra de Deus. Mas agora a atitude da igreja é diferente. Agora a igreja está atenta a tudo que Deus está fazendo, e agora eles estão se preparando para a segunda coisa que é importante. Eles estão se preparando para enviar um obreiro capacitado. Uma igreja que não investe na capacitação de sua liderança não está preparada para o agir do Senhor. O fato de estarmos sensíveis àquilo que o Espírito está fazendo e para onde Ele está soprando, não significa que não devamos nos preparar para aquilo que Ele deseja fazer conosco. A igreja tinha preparado liderança, ela estava organizando liderança, a formação de liderança é fundamental. Um dos nossos grandes desafios é a formação de liderança. Porque muitas vezes nós pegamos as pessoas, trazemos elas e deixamos elas apenas no banco, como se elas fossem apenas um auditório assistindo alguma coisa. Aliás, nós usamos a palavra assistir o culto de maneira errada. Porque assistir o culto não é você sentar e ficar vendo o que está acontecendo. É você ser um participante desse culto. Você lembra lá do concurso para assistente administrativo? Ele não senta do lado do administrador e fica olhando, ele trabalha. Você é convidado a participar da obra de Deus. Culto não é uma coisa que eu e você consumimos. Culto é uma coisa que eu e você entregamos. E a igreja precisa preparar pessoas. Nós estamos passando por um período de profissionalização da igreja. E há uma coisa boa nisso, porque as pessoas fazem melhor aquilo que elas fazem. Mas há um problema quando essa profissionalização fecha as portas aos demais irmãos. E nós não permitimos que outras pessoas aprendam, se desenvolvam. Quando nós fechamos a porta à nova geração, quando nós não permitimos que outras pessoas que estão chegando possam participar daquilo que Deus nos permitiu participar. É aquela velha história da panelinha. Eu gosto de brincar que não há problema em haver panelinha. Jesus tinha a panelinha dele. Jesus tinha os apóstolos, mas se você olhar, ele andava muito com um grupo menor de apóstolos. Não há problema em você se identificar com mais algumas pessoas do que com outras. Não há problema em você andar mais com algumas pessoas do que com outras. O problema não é a panelinha, o problema é quando a panelinha é fechada e não cabe mais ninguém lá dentro. O problema não é nós estarmos unidos com pessoas com as quais nós nos identificamos. O problema é quando nós não nos abrimos para recebermos novas pessoas e prepará-las para que elas possam lá na frente caminhar conosco. Meus irmãos, nós precisamos olhar com atenção o que nós estamos fazendo. A igreja de Jerusalém recebeu Barnabé. Barnabé era um levita e ele é preparado, e ele é orientado, e ele é doutrinado. Barnabé tinha características muito especiais que faziam dele uma pessoa distinta das demais, e o texto bíblico nos mostra isso. Ele vai nos falar sobre Barnabé. Todas as menções a Barnabé são sempre menções que falam de um homem piedoso, de um homem preocupado com os outros. Todas as menções falam sobre isso, porque não é apenas capacitação técnica, mas é capacitação de caráter. Barnabé tinha um bom caráter, era alguém preparado. Mas o texto nos mostra que a igreja tinha líderes para enviar, para completarem a missão. Não estava a conta fechada, faltou um agora, vai fazer falta. Nós precisamos abrir os nossos olhos para o investimento que nós precisamos fazer para aquilo que Deus ainda vai operar. Porque às vezes nós dizemos que cremos no poder de Deus, mas nós não agimos como se crêssemos. Alguns anos atrás eu ouvi uma história bem interessante de um pai que chamou o seu filho, e eles estavam passando por um momento de grande dificuldade, porque eles eram agricultores, e havia uma seca terrível. E aquele pai chama o filho e a família toda e diz bem assim: vamos orar,
para que Deus mande chuva, porque a nossa lavoura vai toda se perder. Então eles oram e eles clamam e eles pedem a Deus que Deus enviasse chuva, que Deus pudesse ajudá-los e socorrê-los. Terminada a oração, o pai começa a se arrumar para sair, para cuidar dos seus labores. E quando o pai está chegando à porta, o filho faz bem assim: pai, o senhor esqueceu do guarda-chuva. E o pai faz: não, filho, mas hoje está um dia de sol. E o filho diz: mas pai, o senhor não pediu a Deus chuva. Às vezes a gente está orando, mas a gente não acredita que Deus vai fazer. Então nós não nos preparamos para aquilo que Deus vai fazer. Nós precisamos orar, mas nós precisamos também planejar. Nós precisamos buscar a intimidade com o Senhor, mas nos prepararmos para vivermos a obra do Senhor. Segunda lição, nós precisamos investir na formação de liderança, se nós quisermos ser uma igreja alinhada à missão de Deus e à vontade de Deus. Terceira lição, nós precisamos ser uma igreja que se alegra com o progresso espiritual das pessoas e que investe na firmeza doutrinária dessas pessoas. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, e nós devemos chorar com aqueles. Mas parece que tem crente que lê esse versículo ao contrário, porque às vezes a gente está ali na igreja, e isso vai aos pastores também. Você está ali na igreja, alguém chega cheio de alegria, contando as coisas que Deus está fazendo, e aí vem aquele irmão, como dizia um diácono lá em Jerizinho, abençoado por Deus, e faz bem assim: isso é porque é novo crente, deixa passar um tempo que ele vai aprender. Você já ouviu gente fazer isso? Eu espero que você não tenha feito isso. Se fez, peça perdão a Deus. A pessoa ali está feliz porque ela conseguiu alguma coisa. Meu irmão, espera só para ver amanhã se vai continuar essa alegria toda. Tem gente assim no nosso meio. Fica triste com os que se alegram e se alegra com os que choram. Mas o texto diz que nós devemos ter cuidado das pessoas e nos alegrar em vermos o progresso das pessoas. A gente precisa parar com essa necessidade de estarmos em ênfase. Nós precisamos parar com isso, meus irmãos. Nós precisamos nos alegrar com os progressos, com o passo a passo, por vermos pessoas que vão ser melhores do que nós fomos, que vão ir além daquilo que nós conseguimos. Nós precisamos olhar para aqueles que estão se envolvendo mais com o Senhor e nos alegrarmos com isso. E é isso que a gente vê acontecendo com Barnabé. Barnabé era um homem que passou a sua jornada investindo a sua vida em outras pessoas. E ele se alegrava quando ele via as coisas darem certas a outras pessoas. Quando nós olhamos para a história desse Barnabé, nós vemos um autêntico líder usado por Deus. Quando todo mundo tinha medo de se aproximar de Saulo, Barnabé foi lá onde Saulo estava e o levou aos apóstolos e andou com Saulo. Quando Barnabé começa a ver a obra de Deus prosperar ali em Antioquia, e a gente vai ver isso domingo, daqui a 15 dias, quando ele começa a avançar em Antioquia, ele se lembra do seu amigo Saulo, que não está mais em Jerusalém, que está escondido agora, longe do foco, e ele vai buscá-lo. Saulo vai avançar e vai se tornar muito mais relevante historicamente do que Barnabé, mas nunca haveria Saulo se não houvesse um Barnabé preocupado em investir no crescimento de Saulo, que vai virar Paulo, o grande apóstolo aos gentios. O homem que brigou com Paulo, porque quando Paulo queria abandonar Marcos, ele disse: não, nós vamos continuar, e eles brigaram e ele ficou com Marcos. E no final da história, Paulo tinha agora Marcos como um companheiro importante, porque Barnabé não desistia, ele investia, ele se alegrava, ele via o progresso, ele tinha expectativas realísticas. Às vezes a gente não tem expectativas realísticas, as pessoas vão melhorar e elas vão errar, elas ficam bem, elas ficam mal, mas quando elas progridem, nós precisamos celebrar o progresso. Quando elas avançam, nós precisamos celebrar o avanço. O Senhor está fazendo grandes coisas, nós temos visto grandes coisas, e meu irmão e minha irmã,
Nós precisamos estar atentos para que esse espírito mesquinho, que fica incomodado porque alguém sentou no nosso lugar, saia do nosso coração. Esse espírito que muitas vezes está mais preocupado consigo mesmo e com o seu progresso e com o seu avançar do que com o reino de Deus e com as pessoas, para que ele saia do nosso coração, para que nós nos alegremos com o progresso e o avanço espiritual, para que nós foquemos mais nas pessoas do que nas coisas. Tem gente que está mais preocupado com as coisas do que com as pessoas, mas Deus enviou Jesus para morrer por pessoas. Falei semana passada e falo mais uma vez, a igreja não é esse belo prédio, a igreja são as pessoas que Deus coloca aqui dentro, e nós precisamos estar atentos a isso. Participar da missão exige que nós nos alegremos com o avanço espiritual, mas exige também que nós nos preocupemos com a firmeza doutrinária das pessoas. Eu tenho estado preocupado com alguns movimentos dentro das nossas igrejas evangélicas e batistas. Gente que tem dificuldade com doutrina, gente que tem dificuldade com a sã doutrina, gente que está pregando que o importante não é doutrina, que doutrina não é importante. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, ele vai dizer que Timóteo deve pregar a sã doutrina, porque quando ele faz isso, ele não só cuida da salvação da sua alma, mas ele cuida da salvação da alma daqueles que estão ouvindo ele. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, 2 jovens pastores que estavam no início de uma jornada desafiadora, ele vai falar sobre a corrupção, a degeneração, sobre as pessoas que vão se perder. E aí no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer a Tito: tu, porém, fala aquilo que é conveniente à sã doutrina. Não importa se todo mundo está indo por um rumo que não deveria ir. Você, Tito, tem um compromisso com a sã doutrina. Meu irmão, a igreja precisa ter um compromisso com a palavra de Deus, com a sã doutrina. Nós precisamos ter esse compromisso e forjar naqueles que estão chegando este compromisso. Porque mais do que cultura, nós precisamos colocar dentro das pessoas um comprometimento com o Senhor. Ele estava alegre por aquilo que ele via Deus realizando, mas ao mesmo tempo ele estava trabalhando para que eles com firmeza mantivessem o propósito de servir ao Senhor. Você quer participar da missão de Deus? Como igreja, queremos participar da missão de Deus? Então há 3 atitudes que nós precisamos ter. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo, a direção que Ele está nos dando. Nós precisamos estar atentos a isso, ouvidos atentos, planejamento feito, mas aquele que controla o plano principal é o Senhor dos altos céus. Segunda coisa, se nós queremos colher, nós precisamos nos preparar para a colheita. Devemos investir na formação de liderança, no discipulado. Eu tenho conversado com o pastor Felipe, está assumindo esse ano o ministério de discipulado. Nós precisamos investir nisso. E discipulado é mais do que um curso com algumas matérias. Discipulado é transmissão de vida, de experiência, de caminhada. Às vezes a gente faz uma outra confusão, às vezes é geográfica, às vezes a nossa confusão é baseada no tempo deste mundo. Nós olhamos para alguém que tem 50 anos e acabou de se converter e achamos que essa é uma pessoa madura. Olhamos às vezes para um jovem de 25 anos ou de 30 anos e achamos que ele é imaturo. Meu irmão, a idade de uma pessoa não é baseada nesta cronologia segundo o reino dos céus. A idade segundo o reino dos céus é baseada na sua caminhada com Cristo Jesus. Porque alguém de 25 anos que serviu ao Senhor com fidelidade durante toda a sua vida pode se tornar um pastor e ser chamado de ancião. Enquanto alguém com 50 anos, que acabou de se converter, com 70 anos, com 80 anos, com 90 anos, que acabou de se converter, a palavra de Deus chama de bebê, porque acabou de nascer espiritualmente. Então nós precisamos investir em discipulado, formação de liderança, em ensinar as pessoas a temerem e a servirem ao Senhor, a se prepararem para participarem daquilo que o Senhor deseja fazer. E a terceira coisa, se nós queremos participar da missão de Deus, nós precisamos
nos alegrar com os progressos espirituais e investir na firmeza espiritual daqueles que vão fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Nós não podemos abrir mão disso. Um dos princípios que forjou os batistas é o princípio da membresia regenerada. Só pode ser crente quem aplica sinais claros em sua vida de que houve uma obra de transformação de Deus nos seus corações. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.